O sistema prisional brasileiro hoje vivencia um colapso. Olá, eu sou a doutora Aline Fernandes, advogada e militante da ONG Anjos da Liberdade, e hoje quero discutir a situação do sistema prisional mineiro. Assim como em grandes estados brasileiros, o sistema prisional mineiro hoje encontra-se em situação de calamidade, e quero discutir com vocês e dar voz àquelas pessoas que não são ouvidas. Hoje falo não somente em meu nome enquanto advogada criminalista, mas em nome daqueles que não são ouvidos, que são silenciados e invisibilizados. Falo em nome dos familiares e de todas as pessoas privadas de liberdade no estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, as unidades prisionais hoje colhem todo o fruto do descaso e do desgoverno da administração pública, assim como a omissão das varas de execuções, que têm a obrigação legal de fiscalizar o funcionamento e o cumprimento de pena dentro das unidades de suas respectivas comarcas. Hoje, em especial, utilizo desse vídeo para realizar um manifesto. Haja vista todas as denúncias que não são solucionadas, todas as pessoas que não são escutadas e como a situação tem se agravado aqui no estado. Quero discutir em especial sobre 3 unidades mineiras que hoje estão em situação de calamidade e clamam por socorro. A unidade prisional de Contagem, Nelson Hungria, a unidade prisional de Nova Lima e a unidade prisional José Maria Alquimim, conhecida popularmente como PAM. Os familiares, por muitas vezes, deixam de denunciar o que se passa dentro dessas unidades, situações como violência policial, ausência de vestuário, ausência de alimentação digna para as pessoas privadas de liberdade, ausência da oportunidade do trabalho interno dentro da unidade prisional, que é um direito previsto pela legislação. Esse direito está previsto no rol elencado na Lei de Execuções Penais e tem sido denegado aos indivíduos privados de liberdade como se fosse um favor prestado pelas unidades prisionais. Vamos discutir também como essas pessoas têm medo de realizar denúncias porque tendem a piorar um agravante mais severo, mais drástico e mais pesado desse manifesto: a violência policial sofrida pelos indivíduos privados de liberdade por parte dos policiais penais. Haja vista que as denúncias não surtem efeito na resolução dos problemas, mas surtem efeito em aumentar a represália, em aumentar as humilhações passadas pelos familiares, em aumentar os números de violência policial e de tortura no sistema prisional. A unidade prisional Nelson Hungria tem vários problemas, como a ausência de vestuário, a ausência de alimentação digna, a ausência de assistência médica eficaz, a ausência da oportunização de trabalho interno, com o agravante da violência policial, além da exposição à insalubridade altíssima. Temos a notícia de que o anexo 3, os indivíduos privados de liberdade precisam disputar o espaço com os ratos. Haja vista que o local, além de ser extremamente insalubre, também acumula muita sujeira. Dentro da unidade Nelson Hungria, após eu pessoalmente ir despachar e verificar o porquê os indivíduos privados de liberdade não têm recebido a oportunização do trabalho interno, fui comunicada de que no ano de 2022 estão sendo admitidos para trabalho interno somente as pessoas que foram admitidas na unidade prisional no ano de 2020. Ou seja, as pessoas que foram admitidas no final de 2020, 2021 e 2022 ainda não têm a oportunidade de realizar trabalho interno. E o maior problema disso é que a legislação permite e legaliza enquanto um direito do indivíduo privado de liberdade. O trabalho interno é um direito que deve ser exercido a partir do momento em que a pessoa se manifesta querer usufruir disso, querer usufruir do seu direito. Contudo, essa negativa não somente infringe o direito daquela pessoa, como retarda o retorno daquela pessoa ao seio familiar. Por quê? A cada 3 dias trabalhados, a pessoa vai remir e diminuir um dia da sua pena. Então, quando a unidade prisional torna uma dificuldade o exercício do trabalho interno e não permite que o apenado faça, ele vai estar tendo a impossibilidade de remir pena e retornar para a sociedade.
Ademais, um dos princípios da pena é a ressocialização. A pena não é meramente um instrumento punitivo, onde serve somente para vingança ou para punir o indivíduo. A pena tem o objetivo de ressocializar aquela pessoa que praticou um crime contra a lei, para que ela possa voltar para a sociedade de uma maneira mais humana, de uma maneira mais digna e apta a exercer um trabalho honesto e digno. Contudo, essa violação da unidade prisional Nelson Hungria dificulta o cumprimento desse preceito da pena. Há relatos, inclusive, e várias reportagens dentro do Google, né? Basta jogar Nelson Hungria superlotação e podemos constatar que até mesmo os próprios policiais penais, através de seu sindicato, pedem para que a unidade prisional não admita novos presos e que seja parcialmente interditada pelos problemas da superlotação e do déficit de policiais penais no quadro da unidade, o que torna ainda mais difícil o trabalho dos policiais penais e ainda mais difícil a vida das pessoas que ali estão sob a custódia e a tutela do Estado. Além disso, a unidade hoje enfrenta um problema de superlotação sem qualquer precedente e sem qualquer previsão de resolução desse problema. Encarcerar pessoas nunca vai ser a solução. Não podemos tentar tratar com justiça penal o que precisa ser resolvido com justiça social. Continuar empilhando pessoas dentro de uma unidade prisional que sequer oferece o básico para aquelas pessoas que estão sob a custódia do Estado não vai resolver o problema da criminalidade, não vai diminuir os índices de criminalidade. Pelo contrário, tende a piorar. Passando agora pelos problemas da unidade prisional de Nova Lima, relato para vocês que a unidade fica dentro do antigo porão de uma delegacia da cidade. E que o local, além de ser extremamente insalubre, também apresenta casos de superlotação e de violência policial. A unidade, por ser subterrânea, apresenta vários problemas com mofo, infiltrações, insalubridade em graus máximos e ratos. Estive na unidade e posso afirmar que o ar daquele local é irrespirável e que a exposição em períodos prolongados ao mofo, à infiltração, à insalubridade pode trazer problemas e danos à saúde daquelas pessoas a pontos irreversíveis. A unidade, no período de 2020, época do auge da pandemia, apresentava um quadro de superlotação com um agravante de muitos indivíduos privados de liberdade contaminados com o coronavírus. Essas informações também podem ser encontradas no Google com um simples clique. Por fim, a penitenciária José Maria Alckmin, além de apresentar todos os problemas da Nelson Hungria, traz um agravante. A unidade é popularmente conhecida como o Carandiru Mineiro, por ser um local de regime semiaberto, uma unidade prisional destinada ao cumprimento do regime semiaberto, também não oportuniza trabalho aos indivíduos privados de liberdade com facilidade e, além disso, apresenta um índice de insalubridade muito grande, haja vista que várias celas e vários locais daquele complexo estão comprometidos. A construção está completamente comprometida e com vários riscos de desabamento. Além disso, nessa unidade temos vários relatos de que ali ainda são aplicados castigos na cela escura, o que é uma prática completamente contra a lei, é uma prática inconstitucional. Haja vista que a nossa Constituição prevê que a pena não será cumprida em condições desumanas, degradantes e que ninguém será submetido à tortura. Tenho relatos de várias pessoas que foram submetidas a castigo na cela escura, sem acesso à luz solar, obviamente, com vários castigos corporais, como surras, pisões, arranhões, além de ficar ausentes a entrada de qualquer item de higiene básica e de alimentação. Então as pessoas não podem levar sequer o que elas recebem dos kits dos familiares. Elas não recebem alimentação. Elas não podem carregar sequer uma foto do seu familiar que está dentro da unidade prisional e que entrou cumprindo todos os preceitos legais. Esse castigo é vedado por lei e ainda assim tem sido aplicado na unidade prisional. Como eu disse anteriormente, sou militante e membro da ONG Anjos da Liberdade e aproveito desse manifesto para informar que a nossa ONG já expediu vários ofícios para os órgãos competentes, para as varas de execução, bem como para as unidades prisionais, a respeito dessas situações, a respeito desses fatos.
Contudo, ainda hoje não obtivemos qualquer retorno quanto aos ofícios enviados. Aproveito também para informar que tentamos por vários canais mediatizar esses fatos. Contudo, as grandes mídias não dão espaço, não oportunizam que as denúncias do sistema carcerário cheguem até elas, porque a população carcerária é invisibilizada e tratada como abjeto. Não é histórico, não é cultural reivindicar o direito das pessoas privadas de liberdade. As grandes mídias tendem a fomentar o populismo penal, a causar pânico social, mas não oportuniza que aquelas pessoas sejam ouvidas. Pelo contrário, elas são a cada dia ainda mais silenciadas, marginalizadas e colocadas à margem da sociedade. O que não deve ser feito, o que não deve ser acontecido. Contudo, essa é a nossa realidade. As grandes mídias preferem ficar reportando fatos criminosos acontecidos por semanas. Por semanas reportam os mesmos fatos. Contudo, não abrem espaço para que novos fatos, para que a omissão estatal seja pautada. Haja vista que as pessoas que estão ali, privadas de liberdade, estão sob a custódia e a responsabilidade do Estado. Mas a omissão estatal nunca é pautada nas grandes mídias. A omissão estatal nunca é discutida. Aquelas vidas são responsabilidade do Estado. A partir do momento que uma pessoa contrai uma doença porque foi mordida por um rato, contrai uma doença porque está exposto a condições insalubres, tem uma lesão física porque foi torturada por um policial penal, aquela pessoa está sob a responsabilidade do Estado. O Estado deve se responsabilizar não somente por aquela vida, mas por indenizar qualquer gasto, qualquer dano que ocorra naquela vida enquanto ela está sob a responsabilidade dele. Contudo, isso não acontece, é utópico. É previsto na lei, mas não acontece. Fica somente no plano dever ser. O plano da realidade, infelizmente, não é cumprido. Esse é um manifesto que busca reivindicação e um pedido de mudanças. Conto com a ajuda de todas as pessoas que têm familiares privados de liberdade no estado de Minas Gerais, que lutam pelos direitos humanos e que têm um lado, a cidadania. Porque a cidadania é o exercício do direito, é o exercício do papel de cidadão e buscar meramente o cumprimento da lei, o cumprimento da Constituição, o cumprimento dos pactos internacionais, sobretudo o Pacto São José da Costa Rica, é o exercício da cidadania. Não estamos reivindicando e pedindo nada demais. Estamos pedindo meramente o cumprimento da lei. Assim como a lei foi cumprida para aquelas pessoas privadas de liberdade, e me arrisco a dizer que em grandes proporções, em grande maioria, de uma maneira desproporcional, também queremos que o Estado cumpra o seu dever estatal. Também queremos que os governadores assumam as suas responsabilidades e zelem pela população carcerária, porque ali não encontram-se meramente presos. Encontram-se pais, encontram-se filhos, irmãos, maridos, encontram-se pessoas que são pessoas. Por mais desumano que uma pessoa seja, ele ainda é humano. Por mais nefasto que seja um crime, aquela pessoa ainda é digna de todos os respaldos legais. Olá, me despeço de você, sou a doutora Aline Fernandes e conto com a ajuda para espalhar esse manifesto.